Após a derrota do Corinthians ontem para o Sport por 1-0, eu ouvi muita gente dizer que o Silvinho errou tudo no jogo. Na verdade, o Silvinho não errou tudo. O Silvinho errou de sempre. É aí que tá. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Vamos falar aqui sobre a derrota do Corinthians para o Sport por 1-0. A gente falou bastante ontem na live pós-jogo, depois você dá uma olhada também na live, que foi muito boa, mas eu quero fazer aqui um resumo daquilo que eu avaliei nessa partida entre Corinthians e Sport em relação ao desempenho do Silvinho, aos comentários que eu vi por aí, as manchetes que eu li, e eu quero dizer uma coisa, foi o que eu já adiantei para vocês aí no título e na introdução. O Silvinho não errou tudo, como muita gente tem falado. O Silvinho errou de sempre. Porque a escalação, que foi o grande erro, escalar o Jô como titular, que foi o grande erro, não foi que o Silvinho errou hoje, errou contra o Sport ontem. Não foi isso. O Silvinho demorou um turno inteiro para tirar o Jô de titular. É que as pessoas que estão falando que o Silvinho errou tudo, né, e não sei mais o que, são pessoas que demoraram, assim como o Silvinho, para enxergar que o Jô tinha que ser reserva no time. Não é o nosso caso aqui. Há muito tempo, não só eu, né, como os assinantes do clube de membros, vocês que ficam no chat aqui nas lives com a gente, enfim, os inscritos do canal, vocês que veem futebol realmente de uma maneira interessante, de uma maneira mais sábia, porque tava na cara que o Jô não podia ser titular desse time ao ponto de eu dizer que antes do jogo contra o Palmeiras o time ia melhorar porque não tinha Gabriel e Jô. Melhorou. E de repente sai a escalação com o Jô de titular contra o Sport no lugar do Willian. Eu falei que tinha que ser o Adson, mas falei também que ele ia escalar o Jô. E não é informação não, tá? Não tô aqui sendo cabotino. O Samir tá falando que acertou mais uma, não é nada disso. É só uma opinião. Para mim estava na cara que ele ia escalar o Jô. Até porque quando o Willian saiu contra o Bahia, ele colocou o Jô. E a gente sabe a história da meritocracia, né? Porque o Jô é assim. Quando o Jô tá de titular, ele é o último a sair. Ou então nem sai. Foi assim muitas vezes no primeiro turno. Mas quando o Jô tá na reserva, é o primeiro a entrar. Então a gente sabe que sem o Willian poupado, preservado, o Jô ia ser o titular. E não é que ele errou tudo não, errou tudo porque escalou o Jô, errou tudo, errou de sempre. O Corinthians poderia estar em condições bem melhores se o Silvinho tivesse acertado a escalação lá atrás, quando ele por muito tempo jogou com 3 volantes, sendo dois desses volantes jogando por dentro. Ele tinha um Cantígio como primeiro volante, tinha Gabriel e Rony na frente. E quantas vezes eu até perguntei para ele na entrevista coletiva, põe o Vital ali por dentro, faz um teste. Por que não o Luan ali por dentro, como vem entrando agora? Não, mas ele insistiu com os volantes. Como é que volante vai criar? Hoje você vê o Corinthians com o Juliano e Renato Augusto por dentro, chegam lá na área porque são meias. E é por isso que o time evoluiu nos últimos 3 jogos. Eu ouso dizer porque é característica dos 4 reforços. Eles são ofensivos. Porque o Silvinho escolhia não meias para colocar quando ele tinha. Ele tinha o Luan ali, ele tinha Arauz ali, ele tinha Vital, ele tinha, não vou nem ficar lembrando os meias que o Corinthians tinha. Tinha o Adson, tinha tantos outros. Mas por que ele escolhia volantes? Porque ele queria, porque ele gosta da retranca. Agora, dá para escolher quando você tem Juliano e Renato? Não dá, você tem que colocar para jogar. E a característica desses jogadores deixou o Corinthians mais ofensivo nos últimos jogos. Eu avisei isso, aliás, dentro do Corinthians se fala isso, que a característica dos jogadores deixar o time mais ofensivo, e o que fez a gente elogiar, enfim, né? Enfim, eu coloquei os meus primeiros elogios nos últimos 3 jogos, não tenho medo nenhum, não sou teimoso, aliás, não sou oportunista, né? Sou honesto nesse sentido, se eu sou um perseguidor do Silvinho, eu fico batendo em tecla, não, elogiei os pontos positivos, o Silvinho, eu acho que o grande ponto positivo dele foi ter bancado o Gabriel Pereira, porque o Jô para mim não é ponto positivo. Se não acontece o que aconteceu, o Jô seria titular como foi no jogo de ontem contra o Sport. O Gabriel, se não é suspenso, ele não ia inventar o Cantígio. Aliás,
mérito para ele por escolher o Cantillo, só que só escolheu porque o Gabriel estava suspenso. E quanto tempo, a gente vem falando para tirar o Gabriel? Então por isso que ele errou de sempre. Escalar o Jô ontem é o princípio de errar o de sempre. Foi isso que ele fez. Ele errou o de sempre, colocando o Jô. Ele errou o de sempre quando coloca os seus laterais como zagueiros. Fagner ficou mais uma vez atuando como zagueiro. Do lado esquerdo, Fábio Santos mais uma vez atuando como zagueiro. Isso daí não é... o Corinthians ontem, a gente até viu na transmissão, né? Os laterais não passam e aquela coisa, gente. Isso daí não é novidade nenhuma. Isso daí, o Corinthians não errou ontem porque os laterais não subiram, não ajudaram, e aí o Gabriel Pereira fica preso na marcação. Para com isso, gente. Para com isso. Isso acontece desde que o Silvinho chegou. Que história é essa? Errou de sempre. O Fagner não passa do meio de campo, não é no jogo de ontem, não. É desde que o Silvinho chegou e ele aceita isso normalmente. O Fábio Santos também. E assim vai, são os mesmos erros. As linhas baixas, o Corinthians marcando no bloco médio, é o erro de sempre. É o erro de sempre. E aí nós vamos já começar a observar um quarteto dependência. Porque se o Renato Augusto, se o Juliano, se o Willian ou se o Roger Guedes não brilharem, esse time realmente vai sofrer. Porque o Silvinho não muda a postura. Ele errou de sempre quando só tem um esquema tático, só o 4-1-4-1. Ele pode trocar a peça que for, mas o esquema continua o mesmo. Eu nunca vi isso. Eu tenho 16 anos de setorismo. Eu tenho quase 17 anos de profissão. Eu sempre em jogos que eu cobri, seja como repórter de campo em rádio, repórter de campo na escrita, comentarista em rádio, eu nunca vi um treinador que só tem um esquema. A única variação é a variação da marcação do 4-4-2. Mas ele não muda, ele muda as peças, mas não poderia colocar um 4-2-3-1 ou qualquer outra coisa. E não é nenhuma variação radical, não estou nem pedindo um 3-5-2, nada disso. Então ele erra o de sempre. E na coletiva, que ironia do destino, o Silvinho reclama da retranca do esporte. Aí não dá, né? Que retranca do esporte? Eu vi o Sport criar muito mais oportunidades no primeiro tempo, tanto que fez um gol anulado de maneira correta, e outras oportunidades, aquela caneta que o Fábio Santos tomou, né? Naquela finalização também, e tantas outras jogadas. Que história é essa de retranca do Sport? Eu vi mais uma vez a retranca do Corinthians, e ele fala que o Sport reclamou da retranca do Sport? Não. Ele errou de sempre, meteu a retranca, as linhas lá atrás, deixou uma distância com o Jô lá na frente. Não dá para jogar com o Jô, já falo isso há muito tempo. Aliás, eu sou o pioneiro nessa questão do Jô. O Jô, ele facilita a saída de marcação de qualquer time. Ontem os zagueiros, o Sabino pegava a bola, tocava para o Marcão nem ligava para o Jô. O Jô estava no cangote dele, o Marcão saía como se fosse um Beckenbauer jogando. Foi um dos melhores jogadores em campo, aliás, mas também, hein? Que facilidade que ele tinha. Novamente os erros, errou de sempre, deixando aquele encaixe de passe por dentro. Todo time que enfrenta o Corinthians sabe que no Corinthians o meio campo do adversário sempre sobra um, por causa dessa marcação lá na frente, lá encaixada de uma maneira que eu não gosto, com o Jô e um jogador subindo, no caso é o Renato Augusto ontem, e mais uma vez encaixes por dentro e o time criando. É claro que o Corinthians também perdeu por uma falha para mim do Cássio, ele falhou no gol do Sport, mas falar que o Silvinho errou tudo, errou muito, não, o Silvinho errou o de sempre, laterais zagueiros, Fábio Santos titular absoluto, o Gil dando bicão lá na frente, tudo que ele não muda no time. E outra, errou de sempre, demora para substituir, tem gente que não gosta que fala isso, né? Eu mesmo pouco reclamo disso, mas demorou para mexer no time. Já no intervalo já era para ter voltado com o Adson, já era para ter voltado ou com o Adson ou com o Mosquito. Ele erra o de sempre quando troca 6 por meia dúzia, isso que ele sempre faz muitas vezes. Então, não tem essa do Silvinho errou tudo ontem. Na verdade, o que ele errou ontem foi o que ele errou o turno inteiro e o que ele errou desde que começou no Corinthians. Só que ele precisa parar de ser teimoso, porque não dá para o Jô ser titular do Corinthians.
Não tem como. Eu acho que ontem ele deve ter percebido isso. Ontem, acho que enfim, ele percebeu isso, que ele vai ter dificuldades. Eu falei para vocês, gente, a melhora do Corinthians passa no time, além da chegada dos 4, né, que é evidente, isso aí não precisa nem falar. Eu sempre falei para vocês que a melhora do time passaria pelas saídas de Gabriel e Jô do time titular. Eu ainda espero outros jogadores, né, saindo, para que haja um equilíbrio e os jovens venham atuar e o Corinthians tem esse equilíbrio de jovens com jogadores mais experientes, e eu falo muito isso, vai render dentro de campo, vai render fora de campo com vendas futuras, tá certo? Igual o pessoal da turma da Evolução quis me arrepiar na terça-feira porque eu queria o Piton no time, aí o Piton falhou, só que, poxa, infelizmente, são muito oportunistas, só vem resultado. O resultado que eles viram foi um pênalti que o Piton fez. Errou. Agora querem matar o menino. Agora ninguém viu. Até porque eles ficam no Twitter, cabeça baixa ali, vai ver o jogo como? Tuita o jogo todo. É impossível. Ah, não, eles conseguem. Tuita o jogo inteiro. Tá vendo de jogo? Eu quero observar o jogo. Eu observei o Piton, para mim foi bem. Eu acho que quem viu o jogo e não ficou no Twitter, viu que o Piton foi bem na partida, apesar daquele erro. Como o João Vitor errou no clássico contra o São Paulo, como o Arana errou lá atrás, quando começou a sua carreira no Corinthians num jogo contra o Sport. Acontece. Agora, o Fábio Santos toma caneta, ninguém fala nada. O Fábio Santos toma a bola nas costas, ninguém fala nada. O Fábio Santos erra o tempo da bola, ninguém fala nada. Porque eles não têm coragem. É fácil falar dos meninos, dos jogadores experientes, eles não falam. Então o Corinthians, ontem, e o Silvinho, né, errou de sempre, não marcou alto momento algum. Eu vi o Sport marcar alto. Aliás, o esquema do Sport era o mesmo que o Corinthians, 4-1-4-1, até a marcação no 4-4-2 era igual. Então você tinha uma linha ali de Sport e Corinthians que batia os jogadores ali, ó, era qualidade com qualidade, e aí não se discute, o Corinthians é melhor, só que as linhas do Corinthians eram extremamente recuadas, e o Sport criou as melhores oportunidades e mereceu a vitória, jogou bem, melhor que o Corinthians, os 90 minutos. Então nós vamos aguardar os próximos jogos, porque muitos a evolução é demais do Silvinho. Por que do Silvinho? Porque sempre do Silvinho. Por que ontem, quando se perde, fala que os jogadores estavam desmotivados? Mesmo que o João não tivesse jogado, não ia dar certo. Para com isso. Eu vi o Renato Augusto dando carrinho. Eu vi o Juliano dando carrinho. Eu vi o Cantígio fazendo interceptações e saindo com câimbras do jogo. Hein? Que história é essa? Que história é essa que os jogadores não se entregaram? Isso é conversa fiada. Então, quando acerta, o Silvinho é o melhor. Tá? Quando ganha, o mérito não é só dos jogadores, como eu apontei nos últimos 3 jogos, né, alguns acertos do Silvinho. Mas quando perde, é só os jogadores que perderam? Mas o Roger Guedes estava com má vontade e o Fagner também. Para, gente. O que é isso? O Roger Guedes jogando distante da área, marcando lateral na intermediária. Você tá de brincadeira. Falar que o cara estava desmotivado, isso aqui é o quê? Ali não é a posição dele. E vai dar problema, hein? Pode anotar aí. O dia que o Silvinho for substituir o Roger Guedes, depois de deixar ele marcando no lateral ali, cobrando essa marcação o tempo todo, ele vai sair resmungando, tá? Vai dar problema. Isso aí é tragédia anunciada, tá? Isso aí é tragédia anunciada, porque escala o camarada errado e todo mundo fica, não, tá com má vontade. É claro que ali não é o lugar dele. O lugar do Roger Guedes não é distante da área assim não, hein? Aonde ele fez os gols? Na área, dentro da área. Pega o Gabigol no Flamengo, que eu conheço bem, vi o Gabigol surgir no Santos, e todo mundo que tentou jogar com o Gabigol marcando lateral deu problema no Santos. Pega o Gabigol no Flamengo e fica fazendo ele voltar no meio campo a marcar lateral lá jogando na ponta aberto. Não vai dar certo. Gabigol e Roger Guedes têm características semelhantes. O lugar do Gabigol é dentro da área. O lugar do Roger Guedes é dentro da área, entrada da área ali. É o setor dele. Tem que marcar lateral, vai marcar lateral, mas não vai voltar até o escanteio não, porque as pessoas distorcem o que a gente fala. Todo mundo marca lateral, na Europa marca lateral, não tô nem aí seus Nutella pra Europa. Nós estamos falando de futebol, a gente acompanha futebol há quanto tempo, hein? O Sampaoli, por exemplo, ele veio resgatar algo que sempre foi do futebol.
O que ele resgatou no sentido marcação? Os atacantes dele voltam só até o meio campo. Passou dali, o volante vai fazer a cobertura e se não for o volante vai bater lateral com lateral. Só que no Corinthians não pode bater o Fagner com outro lateral, porque vai expor muito o titular dele. Você tá entendendo? Então não tem esse negócio de Europa não. O Roger Guedes tem que marcar o lateral cima até o meio campo. Senão vai chegar no final do jogo, o cara vai decidir um jogo como? Cansado, morto. E aí vai poupar o Willian no jogo, vai estourar o Renato no outro, o Roger Guedes no outro e vai continuar isso. Não vai mudar, entendeu? Tá tudo ruim? Não tá tudo ruim. Até porque não tem mais como tá tudo ruim, tá bom? Ah, agora, né, os oportunistas vão aparecer. Não é nada disso, filho. Tudo ruim não tá mesmo, porque nunca mais vai estar tudo ruim. Como é que vai estar tudo ruim com o Willian, com o Renato Augusto, com o Juliano, com o Roger Guedes, com o Gabriel Pereira, que a gente pediu de titular, com o Roger Guedes de centroavante, que a gente pediu de titular, hein? Com o João Vitor na zaga? Como é que vai estar tudo ruim? Nunca mais. Mas o treinador tem que fazer a parte dele. Tem que jogar para ganhar, não com medo, tá? E foi por isso que o Corinthians perdeu ontem. Mais um jogo que poderia ter vencido de um time que está na zona do rebaixamento, tá certo? Então o Silvinho, ele não errou tudo ontem não, ele só errou de sempre. Você que acompanha o Corinthians com serenidade, que preza pela verdade e que não tem idolatria, porque esse é o mal, né? Graças a Deus o torcedor que acompanha esse canal, o jornalista é coerente, não tem rabo preso com ninguém, e o torcedor desse canal gosta mais do clube do que de tudo. Porque essas defesas assim absurdas, demasiadas, eu não consigo entender. E o torcedor daqui sabe que o Silvinho errou ontem foi o que ele errou de sempre, desde o começo que a gente tem avaliado o trabalho dele. Que de evolução mesmo, começou a melhorar no Clássico contra o Palmeiras. Fora isso, é conversa fiada de quem quer agradar alguém lá dentro ou de alguns outros interesses, tá certo? Essa é a minha avaliação. Você concorda comigo ou não? Comenta aqui, porque todo mundo tem direito de concordar, discordar. É apenas futebol. As pessoas fazem, né, um alarde. Ai, meu Deus, como ele bate forte. Ah, não é só futebol. Você pode discordar, que não tem problema nenhum, tá certo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos chegando a 50 mil inscritos. Eu conto com a sua inscrição agora para a gente continuar falando muito de Corinthians aqui no canal Café do Setorista. Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista, tá? O link tá aqui na descrição, tá? São 4 planos, seja membro do canal, são 4 planos. Os planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Os 2 últimos, da direita você vai participar do Café na Mesa, o nosso mesa redonda do clube de membros do canal. É sensacional e você pode falar no vídeo, você pode ser até da turma da evolução. Se quiser falar no vídeo, vem, vamos falar de futebol, vamos bater um papo sobre o Corinthians, vamos embora, tá certo? Não tem problema nenhum. E não se esqueça você também, corintiano, que de segunda a sexta-feira, Café da Fiel, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, com informações de bastidores a todo momento, tá? Essa semana a gente trouxe situação do Carlos Miguel, situação do João Pedro, a gente trouxe tudo que você precisa saber do Corinthians. Lá, quando termina o Café da Fiel, o torcedor do corintiano sai na temperatura certa. Sabe, tem alguma coisa de fulano, tal, eu vou lá e tal. A gente sempre apurando e trazendo a verdade para vocês, opiniões com liberdade. Esse é o Café da Fiel que eu aguardo você de segunda a sexta às 18 horas, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!